Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos juntos o Espírito Santo, que nos dá gosto pela palavra de Deus. O Espírito Santo que torna o nosso coração terra boa, para acolher a semente da palavra de Deus, de modo que possamos produzir muitos frutos. Frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de justiça, frutos conforme a vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos confiemos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Palavra de Deus encarnada, Mãe do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Portanto, tomemos juntos a palavra com a qual nós faremos a nossa meditação, a nossa oração, a nossa Lectio Divina, a nossa leitura orante. Eu escolhi a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Romanos 3, de 21 a 26. Diz o apóstolo São Paulo: agora, sem depender da lei, a justiça se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. É palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu rezava, me preparando para esse programa Sorrindo para a Vida, eu me recordei de uma mensagem do nosso também saudoso Papa Bento XVI. Uma mensagem que o Papa Bento XVI, ele enviou para toda a igreja por ocasião da Quaresma, do tempo litúrgico da Quaresma do ano de 2010. E o centro da mensagem, o cerne da mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma de 2010 é exatamente a justiça de Deus, que nos foi dada, que nos foi concedida
por meio de Jesus. O apóstolo São Paulo, ele também como cidadão romano, ele entendia da realidade forense, da realidade da justiça humana, até porque o direito romano, ele é um direito clássico na história do direito da humanidade. E ele, portanto, se utiliza, da terminologia jurídica para falar da obra redentora de Jesus. Quando nós pensamos em justiça de Deus, nós devemos imediatamente, como discípulos de Jesus, pensar que a justiça de Deus tem um nome. O seu nome é Jesus. E quando que a justiça de Deus foi estabelecida na história da humanidade? O ponto auge, o ponto ápice do estabelecimento, da manifestação da justiça de Deus foi exatamente o mistério pascal de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus estabelece a justiça de Deus por meio de uma nova e eterna aliança, por meio do seu sangue derramado na cruz. Deus, Ele no seu imenso amor, nos enviou o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, quando nós pensamos na justiça de Deus, nós devemos pensar na justiça de Deus em termos de amor. Amor redentor, amor salvífico, amor misericordioso. É claro que nas situações concretas da vida, em situações de tensões, de perseguições, de traições, de dificuldades no relacionamento com pessoas, nós gostaríamos que a justiça de Deus se manifestasse por meio de ações agressivas, violentas, onde Deus castiga, corta a cabeça, manda uma doença, destrói a casa daquela pessoa. Bem, em termos de vingança. Normalmente nós invocamos a justiça de Deus nesta perspectiva, infelizmente porque o nosso coração está entulhado de mágoa, de ressentimento, de ira, de ódio. Óbvio, é natural nós reagirmos dessa forma diante de injustiças. E quando essas injustiças, às vezes, elas nos tocam a nossa pele, tocam a nossa dignidade. Deus, faça a tua justiça, mandando fogo, mandando espada, cortando cabeça. Quando na realidade a justiça de Deus tem nome, o seu nome é Jesus. É a pessoa de Jesus que nos concede a justiça que salva, a justiça que redime, a justiça que santifica, a justiça da bem-aventurança, a justiça dos bem-aventurados. Por isso, o apóstolo São Paulo faz questão de apresentar esta terminologia, a terminologia da justificação, para falar da obra redentora de Jesus. Que coisa! Todos nós, irmãos e irmãs, como discípulos de Jesus, devemos ser promotores da justiça de Deus. Bem, a humanidade, ela foi fazendo progressos em termos de direito, principalmente a justiça que deve se estabelecer na comunidade humana, na sociedade. Houve um tempo
que a humanidade se regia pela lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, ou seja, é a frase clássica que resume, né, a justiça, a lei de Talião, porque ela é um pouquinho mais longa, é um pouquinho mais comprida, a lei de Talião. Mas olho por olho, dente por dente, por quê? Porque ali os homens, eles eram injustos nas suas relações. Injustos. Então, os homens se davam o direito de, em nome da justiça, destruir o outro, destruir o oponente, destruir o inimigo, sem dó e piedade. Então o cara estava brigado com você e você ia destruir a vida dele, a família dele, e ia longe, até apagar completamente da face da terra, né, qualquer resquício daquela criatura. E aí surge a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, para frear esse ímpeto de ódio, de vingança, para frear esse ímpeto de violência contra o oponente. Então, ele roubou, o quanto que ele roubou? Você tem direito de roubar, para dizer. Olho por olho, dente por dente. E depois outros tantos progressos, né, no direito, até chegarmos já no século XX, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, apesar de todos esses progressos, apesar de todas essas evoluções no direito humano, nós também temos involuções. Nós temos situações em que as pessoas dão marcha ré. Por quê? Por causa do pecado humano. Graças a Deus, o Espírito do Senhor sopra no coração humano, levando as pessoas a progredir também no direito, nas suas relações. Mas o coração humano é inclinado ao egoísmo. Por isso, às vezes, a gente percebe na sociedade atual uma embriaguez do direito pessoal, por causa de toda a influência de uma cultura individualista, certo? A embriaguez do direito pessoal. Ou seja, está todo mundo embriagado, mas no sentido, né, a embriaguez do direito pessoal, todo mundo tem que fazer aquilo que é meu, tem que cumprir o meu direito. Mas eu não estou afim de cumprir os meus deveres. Então é embriaguez, porque eu estou embriagado, tomado, alucinado pelo direito. Todo mundo tem que defender, respeitar os meus direitos. Mas com pouca disposição e quase nenhuma de cumprir seus deveres, porque a realidade do ser humano, da pessoa humana em sociedade, é exatamente o equilíbrio entre direitos pessoais e deveres pessoais para a promoção do bem comum, para a promoção da justiça social, porque do contrário é baderna, do contrário é anarquia. A humanidade fez progressos, mas as involuções no direito, as involuções na prática da virtude e da justiça, exatamente por quê? Por causa do mistério do pecado humano que inclina o nosso coração ao egoísmo, à embriaguez do direito. Todo mundo tem que respeitar o meu direito, a minha liberdade. Mas o limite da minha liberdade é a sua liberdade. Quem tem o poder de libertar o coração humano dessa inclinação ao egoísmo? O homem por si só, por suas próprias forças, não tem condições de se libertar
do egoísmo. Pode tentar tudo. Todos os pensamentos positivos, todas as ginásticas, todas as piruetas, você pode tentar tudo. Sempre, infelizmente, por causa do mistério do pecado original, nós teremos inclinações e comportamentos egoístas. Egoístas. Exageradamente preocupados conosco mesmos, com a nossa felicidade, com o nosso prazer e assim por diante. E os outros? Cada um se vire. E os outros? Cada um que corra atrás. Egoísmo. E assim poderia falar de também, porque a partir do egoísmo se estabelece a injustiça nas relações com as pessoas. A injustiça. Quem tem o poder de nos libertar? Somente Deus. Então, é aí que entra em jogo a importância, a nossa necessidade da justiça divina. E essa justiça, como São Paulo nos ensina aqui neste texto, ela se realizou mediante a fé em Jesus Cristo. Vou repetir agora o texto bíblico. Agora, Romanos 3:21. Sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha aqui. A lei de Moisés, o ensinamento dos profetas, tudo isso atesta a justiça de Deus. Confirma, ilumina, ensina a justiça de Deus. Porém, São Paulo tem clareza de que a lei de Moisés, por mais importante que ela seja, também ela não tem força de libertar o coração humano da injustiça, do egoísmo, do orgulho. Inclusive, nesse aspecto, eu gostaria rapidamente só de citar o Evangelho de São João, capítulo 1, famoso prólogo de São João, João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei, o mandamento não tem força por si só de libertar o coração humano do egoísmo. Ele esclarece, ele ilumina. Mas quem é que nos liberta? A graça de nosso Senhor. Aqui, Paulo, ele é muito claro em colocar em evidência a graça redentora de Cristo. Só ela tem o poder de libertar o nosso coração da inclinação ao egoísmo, da inclinação ao mal, do pecado. Por isso, às vezes, eu acho, as pessoas colocam muita evidência no mandamento, na prescrição, na lei, no dever e assim por diante, até à luz de Jesus. Mas o pessoal não fala da graça de Deus, o pessoal não fala da graça de Deus. Tivemos aí a beleza, da celebração dos 25 anos do PHN. Olha, mas o PHN, o por hoje eu não vou mais pecar, não tem sentido, ele não se realiza se não for a graça de Deus. Porque quem nos liberta do pecado não somos nós mesmos. Eugênio, pelo amor de Deus. Eu sei. Pelo amor de Deus, me ajudem, meus irmãos. Me ajuda. Porque é muito discurso positivista, maravilhoso. Você pode, você consegue. Não consegue. Não, isso é discurso
ilusório. Isso é ilusão. Discurso para boi dormir. E dorme. Aí com um monte de técnica, faça isso, passo para aquilo, mais passo, esse passo, aquele. O seu passo é fé, é adoração de Deus, é a graça que o Senhor nos oferece por meio dos sacramentos da igreja. Os outros passos é consequência, é para você criar as condições favoráveis para a ação da graça de Deus. Então tem todo técnicas e métodos e passos e assim, com um monte de livros aí para ajudar todo mundo. Nessa coisa da autoajuda. E que não ajuda nada, porque não tem a graça, minha gente. Eu estou falando aqui numa perspectiva cristã. Sem dúvida que ter essas coisas de autoajuda ajuda muita gente. Mas numa perspectiva cristã, o egoísmo do coração humano só é desfeito pela ação da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por meio de Jesus Cristo. Por isso que São Paulo diz, sem depender da lei. Não, isso aqui é muito sério. Sem depender da lei, sem depender dos mandamentos, sem depender das prescrições. A justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Por isso que Jesus também vai dizer lá no Sermão da Montanha, eu não vim abolir a lei. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio para dar-lhe cumprimento. Ou seja, ele veio para nos conceder a graça que nos motiva, que nos ajuda a cumprir a lei. Este é o movimento salvífico, este é o movimento que redime o coração humano. Por isso Jesus não veio para abolir a lei. Minha gente, a partir de agora não interessa. Não, pelo contrário. A justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Então Paulo confirma a importância da lei, dos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, da importância da fé. A importância do batismo, a importância deste maravilhoso dom do Espírito Santo, a fé, que nos faz abrir nosso coração, nossa vida, a graça redentora de Jesus, a ação santificadora do Espírito, que nos liberta da escravidão do pecado. Pois não há diferença, todos pecaram, estão privados da glória de Deus, todos. E só podem ser justificados gratuitamente. Não é uma questão aqui, segundo o apóstolo São Paulo, não é uma questão de mérito pessoal. Eu vivo o mandamento e por isso mereço receber as graças de Deus. Não. É uma questão de gratuidade. Só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. Não é em virtude do nosso comportamento honesto, bom, do nosso comportamento bonito, justo. Não, é em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele, é Jesus, que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Do que nós precisamos? Ser expiados, resgatados, libertos, curados. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora. Olha, se Deus tivesse que realmente agir
conforme os nossos pecados, né, o merecimento dos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que Deus é Deus, Ele não entra na nossa lógica vingativa, né? Porque com a medida com que medides, sereis medidos. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim também Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Aí nós crescemos na santidade, porque cremos, porque vamos progredindo na fé. Aí nós progredimos na santidade, produzimos frutos de santidade porque cremos. O Papa, como eu citei, Bento XVI, nessa sua mensagem à Quaresma de 2010, ele chega a ponto de dizer, citando Santo Agostinho, uma obra clássica de Santo Agostinho, que é a obra De Civitate Dei, sobre a cidade de Deus. Cidade de Deus. Diz Santo Agostinho: se a justiça é a virtude que distribui a cada um o que é seu, esse é o significado clássico de justiça, é a virtude que distribui a cada um o que é seu, não é justiça do homem aquela que subtrai o homem ao verdadeiro Deus. Então, o primeiro ato de justiça é dar Deus ao homem. Claro, como cita o Papa Bento XVI, né, a justiça é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E claro, a justiça humana reflete a realidade das necessidades que todos nós temos, de bens materiais, bens corporais, não é? Não apenas para a nossa sobrevivência, enquanto pessoas humanas, enquanto seres humanos, mas também para a nossa vida digna, para uma vida digna de ser humano, de pessoa humana. Então nós temos necessidade de alimento, né? Nós temos necessidade de moradia, e aí saúde, educação, isso é um direito de cada um de nós. Ótimo. Porém, a justiça humana dificilmente vai legislar a respeito do direito que o ser humano tem dos bens espirituais de Deus. É claro, a nossa Constituição, por exemplo, brasileira, ela tem normas, né, que garantem também o direito do ser humano professar sua fé, sua religião e assim por diante. Louvado seja Deus. Acima dos bens materiais estão os bens espirituais. Por isso que Santo Agostinho afirma, não é? Se a justiça é a virtude que distribui a cada um o que é seu, não é justiça do homem aquela que subtrai, que tira o homem do verdadeiro Deus. E aí, o Papa Bento XVI, falando da lei, ele diz: a lei também é insuficiente para que nós possamos viver no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, comunitárias, sociais, a justiça de Deus. Sem desmerecer a importância pedagógica dos mandamentos de Deus para iluminar, né, aquilo que nós devemos viver, mostrar claramente por onde nós devemos caminhar, nós necessitamos da graça redentora de Jesus, que nos é dada por meio da fé. Agora diz o Papa Bento XVI, como é difícil para nós entrarmos na dinâmica da justiça de Deus, tendo presente o mistério da morte de Cristo na cruz.
o seu sangue derramado na cruz. Por quê? Porque no caso de Jesus, o justo morre pelo culpado. E nós iríamos dizer, isso aqui é injusto. Isso aqui é injusto. O justo morre pelo culpado, o santo morre pelo pecador. Porque Deus nos amou com amor eterno. A humanidade por si mesma não poderia se libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado. E Jesus dá o seu sim. Sendo Ele justo, sendo Ele santo, Deus pagou por meio do seu Filho o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação. Nós fomos comprados, irmãos, nós fomos resgatados, meus irmãos, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E para entrar nessa lógica, não é somente uma coisa racional, mas é fé. Para viver a justiça de Deus é fé. E aí nós somos capazes, como a Valdênia partilhou no começo aqui do nosso programa, trazendo um testemunho de uma pessoa que foi tocada por Deus, que estava preparando um dossiê para acabar com a vida de uma mulher que o marido estava traindo e assim por diante. Aí nós somos capazes de ir além da justiça humana. Eu tenho o direito de processar. O direito humano me dá o direito de processar. E nesse processo, provavelmente a pessoa está realizando algo bom. Mas se ela está motivada pelo ódio, pelo espírito de vingança, aí, será que realmente isso é um direito? Pela ação da justiça de Deus, pela ação da graça do Espírito Santo, você é capaz de ir além da justiça humana e perdoar, e se reconciliar, e fazer acontecer naquela situação de injustiça concreta, onde você está sendo traída, onde você está sendo passada para trás, você tem condições, pela graça de Deus, de manifestar o reino de Deus, de manifestar a graça redentora de Jesus. Eu não sou capaz de aprofundar a minha reflexão, também porque nós não temos muito tempo no programa, sobre a justiça de Deus. Mas, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor nesse programa, nessa oração, a conversão do nosso coração à justiça de Deus. Que o Espírito Santo aumente em nós a fé, que nós possamos sair da nossa ilusão de autossuficiência, que nós possamos, de fato, pela fé, humildemente reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso do amor de Deus, muito maior do que a minha necessidade de alimento, de educação, de saúde. Eu preciso da graça de Deus, e eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso da ajuda de tantos irmãos e irmãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador e têm condições de me ajudar a progredir na fé, a dar passos concretos de conversão, para que eu humildemente reconheça: sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu serei orgulhoso, sem Deus eu serei injusto, sem Deus eu serei vingativo, sem Deus, mesmo que eu tenha bons propósitos, mas sem a graça de Deus, eu serei desonesto nos meus negócios. Por isso, Senhor, aqui estamos, reunidos no nome de Jesus. Nós os pedimos, ó Pai das misericórdias, esta ação prodigiosa, esta ação libertadora do Espírito Santo, para que o sangue de Jesus derramado na cruz, que é manifestação da vossa justiça, ó Pai, possa ser agora derramado em nossos corações. Que o sangue de Jesus nos liberte da autossuficiência, do orgulho, da prepotência. Que o sangue de Jesus liberte agora
o meu coração, o coração desses meus irmãos e irmãs, de todo orgulho, de toda inclinação ao mal, de toda inclinação, de toda vontade de querer se vingar. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, em nome de Jesus, viver segundo a vossa justiça, que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Sim, ó Pai, nós sabemos que somos castigados pelos nossos próprios pecados, porque o mal, ele sim é vingativo. O mal, ele sim nos destrói, o pecado nos destrói, ele sim é vingativo. Mas a vossa justiça, ó Pai, tem um nome, o seu nome é Jesus. E por isso nós invocamos o nome de Jesus. Eu invoco o nome de Jesus sobre esses meus irmãos e irmãs. Eu invoco o nome de Jesus para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para a nossa vontade. Eu invoco o nome de Jesus e a graça redentora que Cristo conquistou para todos nós por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, para que possamos viver na liberdade dos filhos de Deus. Que possamos sim ser conduzidos, ser iluminados pelos mandamentos da lei de Deus. Mas diante das exigências do amor do Senhor, diante até mesmo do desafio que é viver o perdão, a reconciliação, ó Pai, eu recorro à vossa misericórdia, pedindo a vossa graça. Dai-nos o Espírito sem medida em nome de Jesus, porque somente pela vossa graça eu terei condições de viver os vossos mandamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça que vós nos concedeis no dia de hoje. A graça, o dom da vossa justiça, que nos torna justos como vós sois justo. Que nos torna santos como vós sois santos, Senhor.